Pessoal, mais um Urbitalks. Nós estamos aqui e vamos falar hoje mais uma vez sobre questões vinculadas, dentro do direito imobiliário, questões de regularização fundiária, gestão de patrimônios, processos notariais e registrais. Essa é a visão que nós queremos aí do Urbitalks para mostrar para o nosso público como que é esse mercado, esse mercado de trilhões de reais, de dólares, que esse mercado fomenta no mundo. Então, hoje eu tenho a honra aqui de conversar com uma pessoa que nos inspira muito. Eu venho acompanhando a sua trajetória, que é o Alexandre Assis. O Assis, o Assis é fundador da Assis Gestão. É uma consultoria que hoje eu vi 12 bi, mas já aumentou um pouquinho. Aumentou um pouquinho. 16 bi. Hoje eles fazem uma gestão de grandes fortunas. A Assis Gestão é focada na questão de governança, na questão de gestão de ativos. E hoje eu quis, e tive o privilégio de ter aqui o Assis hoje, para a gente falar um pouco da gestão patrimonial e questões sucessórias, que eu acho que é um ponto hoje dentro da sua governança que talvez impacte muito a família, a empresa, e isso eu vejo como um dificultador e uma inexperiência muito grande da família, Então, Assis, obrigado. Que é isso, cara, eu que agradeço, uma honra muito grande estar participando, do Urbitalks. Você sabe, Bê? Sou seu fã, te conheci, coincidentemente, vários amigos em comuns, Vários. E só gente boa à turma. E bateu muito rápido. E é uma honra poder estar contribuindo com você e com todo o seu público aqui sobre um tema tão necessário, de tratar e de falar, e tão pouco hoje ambientado, tanto no mundo familiar quanto no mundo de negócios, Mais no familiar, Exatamente. Todo mundo quer dar um jeitinho ali para tudo, mas ninguém quer tratar ali isso e encarar isso na dimensão igual, números orbitantes. São temas muito sensíveis para você tratar dentro da família e muitas vezes muito mal gerido, muito mal olhado. Eu conheço, você mais do que eu, patrimônios que são muito maiores, o real estate daqueles patrimônios, do que o próprio negócio, dinheiro, e geralmente fica à parte, evita de tratar, de ajustar, ou quer dar jeitinho, ou quer buscar profissionais que vendem aquilo que não deveria ser feito, porque teoricamente é mais barato, e a gente vai abordar bastante isso. Mas o mais barato lá na frente você paga em dobro. Fica muito caro, muito caro, entendeu? Assis, assim, eu, pelo profissional que você é hoje, eu queria, antes da gente entrar, realmente no tema, cara, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Claro. Eu vejo, assim, a gente já conversou anteriormente, que eu fiquei embasbacado com a sua história, e eu queria que você compartilhasse isso com a gente. Eu acho muito legal, porque é um aprendizado para todos aqui. Cara, minha história não é diferente da história da maioria dos brasileiros, Bê? Eu vim de família muito humilde. Eu nasci em São Paulo, em Guarulhos, vim para Minas ainda criança, e morava 200, 300 metros de uma comunidade. Aonde? No bairro Inconfidentes, em Contagem, pertinho da Fiat Alice à época, que era uma concessionária e fábrica de tratores, que agora virou CNH, tá no mesmo local lá e tudo. Meus pais moram lá até hoje, inclusive, e numa nova casa, mas lá ainda. E só estudei escola pública, e comecei a trabalhar com 11 anos de idade. E nesse primeiro trabalho, eu lavei chiqueiro, banheiro, fiz café, E, cara, todo mundo quando fala isso hoje fica meio chocado. Eu fazia isso com maior dignidade, cara, com maior felicidade, porque o mindset da minha família, a forma de pensar da minha família é que trabalhar era digno, independente de quê, e que o caráter, a formação ali estaria muito nessa ordem do trabalho, estudo, entrega, responsabilidade. Quem menospreza esse início de trabalho, não cresce. Não. Ele tem um stop. Exatamente. Assim, hoje a gente enxergando, e à medida que o tempo foi evoluindo, o tanto que é importante a gente começar da base, falando, aproveitando fazer um link com a parte imobiliária, todo mundo quando chega aqui quer saber qual foi o arquiteto,
o acabamento, o piso, né, o marceneiro, mas ninguém pergunta o concreto e a ferragem que sustenta isso tudo. Porque é feio, né? Está coberto, mas o que sustenta tudo são os pilares, não é isso? Que ficam por dentro, né? No direito chama vício redibitório. Muitas vezes, quais são os vícios? Não, vamos passar uma tinta, exatamente. Mas daqui a pouco a rachadura volta. É isso. E eu acho que a vida da gente é da mesma forma. Quando você não pula etapas, né? E ali era um ecossistema, era uma indústria moveleira, e era um ecossistema que eu trabalhava muito com chão de fábrica, né? E foi meu primeiro virada de chave, assim, de entendimento, cara, eu servi nesses caras, eles fizeram para mim uma madeirinha com 3 preguinhos, latinha de sardinha, álcool, porque não tinha geladeira, não tinha fogão, para esquentar a marmita, né? Entende? Então, assim, o público mais jovem aí, marmita procura no Google. Mas a marmita é uma delícia. E ali... A marmita é o seguinte, quando eu comia marmita lá no cartório, a gente pedia marmita todo dia. Aí você pegava a marmita, colocava o prato em cima e virava. Tá resolvido. Baião de 2. E aí, cara, eu aprendi ali que primeiro você serve para depois, né, você tem que gerar valor primeiro para depois ter valor, né? E esses pequenos detalhes foram me atentando, tanto é que o próprio time de chão de fábrica chamou o patrão, né, o dono, falou, cara, esse moleque aqui tem futuro aí, leva ele aí para dentro aí. Aí eu fui ser office boy, né? Então, opa, já era minha primeira promoção ali, né? E nessa época, eu estava indo de 11 para 12 anos, eu saía para fazer os trabalhos, ia muito em cartório, né, inclusive, e se você volta a essa época, estou te falando de 40 anos atrás, você não tinha linhas de ônibus igual é hoje, então, Contagem a Belo Horizonte, você tinha poucas linhas que você pegava lá na Avenida Amazonas, né? Eles não passavam nem entre bairros ali. Então você tinha os pontos e tal, e foi quando a minha patologia, eu fui descobrindo ela, né? Eu comecei eu jogava bola, não estava dando conta de jogar bola mais, andava de bicicleta, não estava dando conta de andar de bicicleta mais, subi no ônibus, né, aquele degrauzão, que a primeira eu não conseguia. Eu chegava no ponto de ônibus, olhava quem tinha carinha melhor ali, pedia um apoio, subia. Exatamente. Subia ali e com o tempo, como os pontos eram muito fixos, né, as pessoas geralmente estavam ali naqueles horários, eles já começaram a me ajudar, às vezes até o próprio motorista, o trocador de si me ajudava. Era todo mundo próximo, né? E era engraçado porque, mesmo com isso aparecendo, eu fazia meus entregáveis, cara. Eu ia nos cartórios, eu ia nos bancos, né? Eu brinco nas minhas palestras que naquela época você ia no banco, você tinha que ir no banco, né? Entendeu ou não? Você tinha que ir no banco. Eu sou de uma época que para tirar extrato bancário, fazer conciliação bancária, eu tinha que rodar os bancos todos na parte da manhã, pegar os extratos em papéis para levar para a empresa para fazer conciliação bancária. É legal isso, porque o pessoal, assim, os idosos acima de 70 anos, 80, perpetua ainda essa cultura. Então tem muita gente falando, hoje eu tenho que ir no banco. Exatamente. Entendeu? E ali, cara, quando eu chegava no banco, naquela época era muito cheque, dinheiro, né? Cheque. Não tinha nada digital. E filas imensas, eu chegava no caixa, pô, você quer que busque um lanche, quer que pegue uma água ali para você? E ao entender isso, quando eu também tinha problema lá, eles me atendiam muito bem. E eu fui entendendo a importância de network, né, de relações, porque tudo que eles me ensinavam eu levava para dentro da empresa. Falei, gente, ó, tem que fazer assim, lá tem que ser mais de um cheque, isso aqui, assado. Ao fazer isso, eu me destacava dentro do ambiente da empresa. Porque eu sempre pensei assim, eu nunca tive um mindset assim, eu sou explorado, estou trabalhando depois do horário, acúmulo de função, muito pelo contrário, cara, eu não tinha grana. Precisava de trabalhar e tinha muita vontade de aprender. Então, o que eu fazia? Eu permutava meu tempo em conhecimento. Eu nunca pensei, tá me explorando ou tá... Cara, nunca. É sempre assim, eu quero mais, eu quero mais. E aquele negócio de querer mais, os setores, quando estavam estrangulados, o office boy fez o trabalho ali, né? O dia que tem tempo vai ficar mais parado ali. Eles me chamavam. E aí, olha para você ver, eu fui aprendendo todos os processos de dentro de uma empresa, da base para cima. Entende? Então eu tive a oportunidade de passar por caixa, vendas, balcão, estoque, todos os processos de controle interno, eles punham quem estava ali e eu ficava disponível a isso. Fechamento de mês virava noite, eu ficava. Então eu fui aprendendo a ter visões e processos. E assim, né? É engraçado, eu vejo as pessoas falar hoje. E eu ficava assim, cara, pô, mas o cara me paga ainda para isso, entendeu? Ele arrisca tudo dele e ainda me paga. Eu achava o máximo aquele negócio do empreendedorismo, né? Falei, pô, esse cara é massa demais, porque eu estou recebendo para aprender.
Entendeu? Mesmo fazendo hora extra, trabalhando no final de semana. Hoje isso não existe. O mindset mudou, né? E logo após isso, eu fui convidado para entrar num grupo familiar, que inclusive um dos grandes negócios deles era a construção de obras de alto padrão. Eles tinham logística, construção de obras de alto padrão. Quantos anos isso? Você tinha quantos anos? Isso eu tinha 12 para 13, né? Uhum. E eu levei depois o agronegócio, mas isso é mais para frente. Nessa época nós conseguimos um médico, né? Meu pai trabalhava na Fiat, é mais ou menos o seguinte, se você falar hoje em qualquer situação de patologia genética, já é para poucos e hoje com todo o conhecimento que tem, com internet, com inteligência, pois 40 anos atrás, cara, era uma coisa muito aquém da realidade, né? Demais. E, resumidamente, o médico olhou para mim e meu pai e falou, cara, você está com 12 anos, com 15 anos você vai parar de andar, com 17 anos você vai morrer. Para quem é pai, né, não precisa imaginar o impacto disso. E minha família, na época, e por ser genética, meu pai e minha mãe ficavam com a culpa, né? Era por minha culpa e tal. E eu, na minha pequenez de idade ali, de experiência, eu comecei a entender que quando eu tocava minha vida normal, trabalhava, estudava, fazia minhas atividades, eles sentiam menos. Se eu ficasse ali de vítima e tal, eles sentiam mais. Eu sou muito ligado a meus pais. E aí, cara, eu resolvi encarar a vida, né? E nesse período eu dediquei muito a trabalho, aprendizado, né? Já que eu tinha data de validade, né? Vamos dizer assim. Vamos acelerar aqui, né? Eu não sei se você percebeu, eu passei 17 anos um pouquinho, deu para perceber? Eu achei que você estava emancipado. Já. Não é sessão espírita, não. Né? Então você não morria. Né? Aos 17 anos, eu fui descobrir pela rede Sara Kubitschek, é bom a gente divulgar esse tipo de coisa também, porque todo mundo fala muito do Brasil, de que não funciona, mas é uma rede que funciona muito bem, muito digna, inclusive, que na verdade eu tinha AME, que é atrofia muscular espinhal, que é uma patologia degenerativa, hoje muito conhecida, porque é até o tratamento mais caro do mundo, mas ela é muito próxima da ela é mais famosa, né? Você vai degenerando muscularmente ao longo do tempo. Pô, para quem ia morrer, o cara falou que eu tinha mais um... Aí eu falei, não, você vai, mas você vai parar de funcionar muito cedo. Eu falei, cara, eu tenho mais vida. Entendeu? Meu pensamento foi, cara, eu tenho mais vida. Então eu preciso aproveitar a vida. Nessa época eu já estava deslanchando demais profissionalmente. Seu prazo de validade era 17. Eu já ganhei, né? Então você fala, com 17 você não vai morrer, mas você perdeu a qualidade de vida, você vai morrer mais cedo que todo mundo, pode ser que daqui a um tempo você já não vai andar nem nada mais, aquele negócio. E aí eu fui pro mundo, cara, corporativo, trabalhei, estudei pra caramba. Mas depois dos 17? Dos 17 pra frente. Pô, aí você falou, pô, peraí, tá todo mundo errado, agora vocês vão ver. E eu já trabalhava muito, pra você ter ideia. Naquela época é diferente do mundo de hoje, né? Mas eu dirigi o Brasil todo, eu era menor de idade. E assim, Assis, tô brincando aqui nos 17, mas eu imagino sua cabeça. Quando você fez 17, um dia. Foi assim, você fala que é um momento de decisão na vida de um profissional do seu gabarito hoje, com 17 anos, você fala assim, pô, nunca. Mas no seu caso, tá? No seu caso, o seu momento de decisão, falar assim, pô, bicho, é isso que eu quero, eu sou foda, né? Eu passei da maior dificuldade da minha vida, tenho certeza que foi isso, até hoje. O momento de decisão virou a página, até arrepio. Foi nos 17 ou foi lá na frente com algum case seu, uma mudança? Porque você você acabou de falar, você era da família muito humilde. Sim. Hoje você, né, a gente vai chegar lá. Foi um momento de decisão seu? Cara, meu momento de decisão, para ser bem transparente mesmo, foi no momento que eles falaram que eu ia morrer. Ah, então foi antes. Foi antes. Foi aquele momento que é simples. Todo mundo quer falar de futuro, não é assim? Eu tenho que construir o meu futuro. Outras pessoas falam assim, não, o meu futuro depende do meu passado. Cara, deixa eu te explicar. O passado é a experiência que a gente não volta nela mais, tem que servir de base, e a gente não pode errar só os nossos erros, tem que aprender com os dos outros. O futuro não existe, irmão. O futuro, ele era quando nós começamos aqui, era agora, quando nós terminarmos, ele é depois, só existe o presente. Né? E eu me conectei com o meu presente. Né? Então eu aprendi o seguinte, cara, tem uma frase muito famosa, né, que você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim, né? Então, eu me adequei muito a isso, de viver assim, intensamente meus momentos de vida.
E eu me despluguei daqueles negócios das grandes conquistas. Eu tenho que ter uma mansão, uma Ferrari. Não, eram os micromilagres e os micromomentos que somados davam a minha... que você só vive agora. Se nós dois aqui agora não estivermos conectados, nós somos zumbis, você concorda? Porque qual outro momento vai viver? Essas grandes, né, tendências que tem hoje, essas patologias, depressão e tudo, é desconexão. Ou o cara está ligado demais ao passado, no saudosismo, ou ansioso demais no futuro. Ele perde o momento de vida, ele desconecta da vida. E aí entra um abismo profundo. Né? Então, o que eu queria fazer naquela época? Eu queria viver. Trabalhando, eu queria viver. Estando com meus pais, eu queria viver. Estudando, eu queria viver. Eu optei pela vida. Né? Senti o sabor da vida. E quando você tem prazo de validade, você não fica muito apegado a tantas coisas também só materiais. Você quer tempo de vida, você quer impacto de vida, você quer experiência de vida. O seu negócio foi aprendizado. Né? Que você foi queria. isso. Então eu falei, cara, aonde eu estiver, eu preciso me conectar com seu pai e sua mãe, isso. relacionamento 1000% resolvido. Pô, cara. Então, cara, minha família está comigo aqui, eu quero morrer, né, entendendo do que eu sou capaz, né, o mundo que eu estou hoje. É isso, cara. Top. Entendeu? E nesse viver o presente, eu me conectei muito com as pessoas, entendeu? E essas pessoas acabaram me valorizando pela minha dedicação, pelo meu esforço, né? E assim, vai um pouco, aí liga no nosso tema lá na frente, mas assim, cara, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Numa dessas empresas que eu passei, não foi nessa última familiar, mas numa outras transitórias, meu patrão me chamava de quanto é palavrão que você possa imaginar. Mas pensa palavrão pesado, da mãe e tudo. Eu chegava em casa e falava com meu pai, falava, pô pai, o cara me chamou de tudo quanto é nome lá, xingou minha mãe, meu pai olhava para mim e falou assim, você precisa trabalhar. Você pode sair desse processo, entrar em outro, pode ser melhor ou pior. Mas meu pai não falava assim, chama a polícia, é bullying. Meu pai e minha mãe me deram o que eu chamo da melhor herança possível. Eles me deram a chance de viver, e o que eu mais sou grato a eles é por tudo que eles não me deram. Porque me deu desejo de desejar. Qual é um dos grandes problemas dos nossos filhos hoje? A gente acaba tirando o desejo de desejar, porque eles já têm, eles já viveram, e aí entra a ociosidade, entra outras coisas. Que interessante que vai, olha isso que você falou, vai ao encontro demais dessa questão sucessória. Sem dúvida. Olha que coisa. Sem dúvida, né? Então, assim, esses aprendizados, né, de ter que correr atrás, de ter que fazer... E olha só pra você ver, mesmo eu tendo... Você imagina, Bê, você é pai, pô. Você deixar seu filho com limitação física, sem dar conta de subir no ônibus, vivendo todas essas experiências. Se meus pais talvez tivessem me colocado dentro de casa e me protegido, talvez sim eu teria morrido. Ou teria atrofiado muito mais. Como é que chama seu pai? Meu pai chama José Severino, minha mãe Maria Benigna. Seu José, o senhor é o próximo convidado aqui. Eu falo, cara. Hoje todo mundo fala de influenciador, não é isso? E tal. Eu sempre tive meus influenciadores, meus tios, avós e pais. É isso aí. Eram meus influenciadores que o são até hoje. É isso aí. Né? E esse link tem tudo a ver com o projeto sucessório também. Porque é a valorização. Para mim, todo mundo fala muito de amor hoje, né? Mas para mim, o amor só existe onde tem respeito. Claro. Então, eu amo meus tios até hoje, amei meus avós enquanto vivos e amo meus pais, porque eu sempre o respeitei muito. Entendeu? Cara, eu sou um cara que eu pego avião, helicóptero, minha mãe. Filho, você já pousou, você já levantou, já chegou no hotel, já saiu. Até hoje, cara, eu troco com ela direto. Eu tenho que passar onde que eu tô com 51 anos, mãe, irmão. é foda. Entende? Então, assim, isso é elo de respeito, você concorda? Porque eu podia falar, pô, tô aqui em cima, né? Não, mãezinha. E a admiração tem que ser recíproca. É isso, cara. Né? Então, essas bases, né, que se tornam pilares sucessórios no futuro... Olha o resultado hoje, né? É isso, entende? Então, assim, é assim que as coisas vão acontecer. E aí, cara, deslanchei. Quando eu estava fazendo a minha primeira escola paga, né? Aí entra uma questão de mãe de novo, é foda. Eu falei que eu nunca estudei escola particular, só estudei escola pública. Minha mãe me chamou a atenção. Falou, não, meu filho, você estudou escola particular assim. Você ficou lá um pouco tempo, mas não quis ficar, você não se adaptou. Mas você ficou, você não pode falar mentira. Isso tem um ano. Eu falei, não, mas tá certo, eu vou me corrigir. Entende? Não, ela escutou minha palestra e puxou a minha orelha. Ou seja, até hoje, ele não minta, né? Não omita, né? Caráter, entende? Saca como é que funciona? Tá certo. E aí, cara, na PUC eu me destaquei muito como aluno, porque eu já tinha experiência prática danada, sempre fui bom aluno. E o coordenador do curso de Ciências Contábeis, coordenava as pós-gestão, me chamou para um projeto.
E esse projeto se tornou a Assis Gestão, que nós fundamos ela há 23 anos, ele foi fundador comigo, depois eu comprei a parte dele, o que eu percebi ao longo do tempo? O empreendedor é aquele cara que pega nada do nada e transforma em tudo, faz grandes impérios. Só que, quando isso dá certo, o empreendedorismo que deu certo, chega um momento que chega contabilidade, jurídico, compliance, governança, marketing, o cara se embola, porque isso é gestão. Estratégia. Exatamente, entendeu? Ele sabe fazer as coisas acontecer, mas ele não suporta as burocracias satélites que se englobam, entende? Concordo. Aí ele começa a se perder. Então, eu sempre falo assim, gestão é uma coisa, empreendedorismo é outra, e entende? Que os dois juntos vão fazer. Como que eu vi isso? Ao longo da minha carreira, eu via empreendedores fantásticos que, ao se grudar em burocracias, em operações... Paralisava. Ou perdia completamente aquele desejo, aquela vontade, aquela sensação de fazer. Porque aquilo não era o prazer dele, entendeu? E aí se confundia naquilo tudo. É porque o empreendedor, muitas vezes, ele não tem essa visão empresarial. Isso. Ele não tem. Então ele tem a ideia é implementada, é um projeto de milhões, bilhões, e aí ele se estagna porque ele não tem o quê? Um back-office ali. Exatamente. Né? E é uma questão cultural que eu vejo muito na questão sucessória, é essa individualidade e não terceirização. Isso hoje, vou te dar um exemplo. Nos Estados Unidos você não compra um imóvel, você compra a empresa. Aqui, você compra o imóvel, o jeitinho daquele jeito, e lá na frente a gente resolve. E hoje não tem mais o jeitinho. Não né? E assim, Assis, mas assim, eu queria falar da Assis Gestão, antes da gente entrar. E aí, como eu servi sempre, né, sempre aprendi a gerar valor primeiro para depois receber valor, a Assis Gestão, a minha sacada foi, cara, eu vi os empresários sofrer com isso e eu resolvi servi-los naquilo que era a dor deles. Uhum. E aí foi o projeto da Assis, que é... E a Assis, o primeiro projeto, porque ela tem 23 anos, obviamente que ela implementou, né, melhorias. Sim, claro. Qual foi o primeiro projeto da Assis naquela época? Bom, vamos lá. Tem muito a ver também com... O foco, né? O foco. Tem muito a ver com o seu negócio. Cara, aquela época, na verdade, assim, nós vamos pensar assim, nota fiscal era no papel a carbono, né? E as pessoas, assim, compravam nota para baixar imposto, não tinha controle efetivo de nada, até porque a tecnologia não ajudava. Como tinha muito dinheiro e papel nota promissória, por exemplo, contratos, cara, de papel batido à máquina da datilografia de compra e venda de imóveis, eram pilhas que davam cofres. Todo mundo tinha cofre, né? Em casa, na empresa, para pôr dinheiro. Processos judiciais. Entendeu? Você tinha que levar um trator, né? Cara, era um negócio assim, hoje ninguém consegue imaginar o que era esse processo, né? Não. E aí, cara, o que eu percebi nisso? Eu percebi nisso uma oportunidade muito grande. Falei, cara, se esse cara já fez tudo que ele fez, fazendo esse monte de situações não compliance, se eu esclarecer para ele tudo que é um negócio de verdade, independente dessa situação no primeiro momento, onde que esse cara vai chegar? E assim nós partimos para construir informações reais, gerenciais, ao qual o empreendedor poderia tomar decisão sobre o negócio dele validada por terceiros. Porque o nosso lema é, quem executa não valida. Entende? Você começou uma gestão, uma governança. Uma governança com compliance. Só que naquela época eu não usava esse nome, eu usava consultoria. Né? Hoje a gente é muito qualificado por isso. A consultoria, ela teve hoje ela tem duas vertentes. Isso. Então, governança e compliance. Exatamente. Na época era consultoria, meu amigo, vamos embora. Né? Mesmo porque se eu falasse compliance na época, a maioria das pessoas nem saberia. Governança, então nem se fala, entendeu? Não, eu vou votar nele. Né? Mais ou menos isso. E aí, cara, ao levar essas informações, qualificar esses números, por exemplo, patrimônio. Todo mundo comprava patrimônio a valor baixo, para não pagar imposto, que ao tempo que isso ia passando, cara, eu tive casos dos caras não sabiam onde estavam os imóveis deles mais, entendeu? Porque não vão declarar um valor e fazia contrato de compra e venda e não registrava. Aí nem sabia se o outro que te vendia já tinha morrido, cara, era esse nível, entende? Pô, para organizar isso não era brincadeira não, você tinha que pôr a mão na massa. Então a gente aprendeu muito de empresa, muito como é que faz, muito como é que vai lá e tal. Ao aprender isso, e construir esses números, os caras deslancharam. Eu sempre gostei de ser estagiário, né? Eu gosto sempre de aprender, né? E logo que essas empresas começaram a crescer muito, vieram empresas querer comprá-las, que hoje a gente chama de M&A,
que é fusões e aquisições, compra e venda de empresas. Eu não sabia o que era. Lembra que eu sempre tenho que gerar valor para depois receber valor? Juntei com o meu time. Dia que eles contrataram uma empresa de etiqueta de mercado, cara, porque eu vi o valor que o cara ganhava. O cara ganhava num projeto que eu ganhava 10 anos, bicho. Falei, cara, eu preciso fazer isso. Entendeu? O que nós vamos fazer? Servir. Eles contratavam as empresas e a gente fazia tudo o projeto para eles. Os caras mandavam... Governança, compliance e agora implementamos o M&A. Entendeu? Aí eu comecei a entender esse jogo. Depois de alguns concluídos, esses empresários, pela história que a gente tinha juntos, me chamaram e falaram, cara, agora eu tô com dinheiro, não sei ter dinheiro, já tá virando divórcio, já tô tendo um monte de problema, o que eu faço? Aí eu virei minha chave definitiva de compliance e governança. Eu virei para meus clientes e falei, cara, a partir de hoje eu não posso ser parte interessada mais e tem que ter autonomia de transparência dentro do seu negócio. Né? Eu não posso ficar me sujeitando aos seus comandos para não haver transparência. Mas, em contrapartida, eu trago o investidor. Entende? E virei para o investidor e falei, cara... Então você entra dentro do negócio, cara. Eu vou ser o mais transparente possível, não vou estar com você no risco do capital no primeiro momento, mas vou te apresentar um negócio de verdade. Então eu posso falar que você entra como membro do conselho. Exatamente, nesse período. Sem estar formatado ou falar que eu fiz um projeto para isso. Foi tudo acontecendo de forma mais natural. É porque muitas vezes, acredito que algumas empresas que você está, ela não tem um conselho consultivo. Não, a maioria. Conselho consultivo interno ou um terceirizado. Exatamente. Né? Aí você entraria como realmente um consultor. Né? Exatamente. E aí, cara, nessa época eu peguei o boom do agronegócio, entrei muito para dentro do agro, então grandes imóveis, né, fazendas gigantescas e tudo mais. Isso foi dando certo, porque eu já tinha experiência, já tinha um modelo de negócio, já tinha nome. E nesse intervalo, o meu primeiro cliente me deu a oportunidade de fazer a venda da empresa dele. Então, eu consegui fazer ainda o meu primeiro M&A. Seu primeiro M&A. Com a minha bandeira, sozinho, vamos dizer assim. Isso em que ano? Isso foi em 2011, 2012. Não, 15 anos atrás. 2009, 2010. 15 anos. Exatamente. 15, 16 anos atrás. E aí, eu entendi esse jogo. Aí, o que eu não tinha? Eu não tinha network com fundos, com grandes investidores, esse tipo de coisa, entendeu? Certo. Fui ser estagiário de novo. Fui fazendo conexões, cheguei perto. Eu lembro nessa época o pessoal falou, pô, Cisco, mas você já está posicionado, já vem cá. Eu falei, cara, eu preciso de aprender. Eu tô aqui para te servir. Não preocupa em remunerar. É pro bono, viu? Entendeu? Exatamente. Eu quero entender o jogo. E isso as pessoas viam valor, né? Além de tudo, eu tinha minha questão física e tal. E os caras me acolheram naquele projeto. E o negócio interessante de você, assim, você nunca usou essa questão física como não, eu tenho isso aqui, me ajuda. Porra, nada. Não. Né? Não. Isso que é o legal. Né? E hoje é difícil isso, né? Muito. A cota, sou totalmente contra essa questão de cota. Sou a favor de quem dá resultado, né? Na minha palestra eu falo muito do meu conceito de antifricção, né? Antifricção, que hoje tem, que é justamente proteger todo mundo de tudo, né? E eu falo que eu sou a favor da fricção, né? Porque isso tudo causa vitimismo, né? Causa o senso do coitadinho, né? E não deixam que as coisas aconteçam. Por exemplo, se você olhar tudo que tem muito valor ou que é bom, passou por um processo de transformação muito forte. Olha o diamante, não é isso? É isso mesmo. Se olha uma pipoca, simples que seja, tem que estourar, uma semente para crescer uma árvore. Tudo tem um processo de fricção forte para que ele possa se transformar em algo melhor. Perfeito. Quando hoje o mindset é de proteção, você está evitando isso, portanto, você está criando situações que não são reais ou que desestruturam muito fácil, seja emocionalmente, seja tecnicamente, seja profissionalmente. Né? As coisas hoje são muito rasas. Né? Hoje, por exemplo, com o advento da internet, que é uma maravilha, você tem um monte de gente ensinando a construir o que eles nunca construíram. Justamente. Entendeu? E aí isso se torna fake ali no negócio, né? Por quê? Trabalhar dá trabalho, né, irmão? Eu assim, na minha empresa, por exemplo, eu tenho consultor, né, de renome, né, mas peraí, para ele estar lá, ele tem que ser melhor do que eu. Eu não posso... Por que eu vou colocar um cara que não entende do meu negócio, não entende da gestão, aí ele está lá fazendo um estágio também? Então, isso é um defeito grande que eu vejo. Então, quando você tem que andar com os bons, né? É isso aí. Junto dos bons que a gente fica melhor, não é assim que a gente fala aqui? Entendeu? É isso aí. Ô Assis, e deixa eu te perguntar um negócio. A gente avançando um pouquinho. Hoje, a Assis Gestão, né, o Assis,
vocês administram uma carteira muito grande, né, de 16 bi hoje. Isso. Essa carteira hoje, quais são as estruturas dela? Como é que funciona hoje? Eu trato de um family office. Como é que funciona? Como é que a capilaridade dessa carteira? Sim. Como é que funciona isso? A gente, por trabalhar com diversos níveis, segmentos, né? Hoje eu tenho desde fundo com Joel J, né? Eu tenho um cliente que investe muito em startup. Esse fundo, nós temos dois, na verdade, voltado para startups, bem com a vibe dele, né? Fitness e tudo, e o outro para aquele Shark Tank. Tá? Para poder investir lá. Então, a gente abre um cardápio para o cliente, né? Onde que esse cardápio ele pode ser M&As, a gente abrir possibilidade de investimento total ou parcial nas próprias empresas que já estão dentro do nosso ecossistema. Ele tem fundos imobiliários, entende? Ele tem imóveis, seja como pool, seja como projeto, seja como uma SPE, tá certo? Certo. Ele tem startups, por exemplo, eu tenho um cliente que comprou parte da Bossa Nova, que é a 8ª maior venture capital hoje do mundo. Né? Então, ali dentro tem 2.000, 3.000 startups ali dentro. Então, qual tecnologia, por exemplo, teria sinergia com o seu negócio? A gente consegue te colocar em mesas para poder filtrar isso com empresas que a gente já preparou, já conhece mais delas, já tem uma determinada profundidade. Tá? E também, aí entra mercado financeiro, que a gente trabalha mais com parceiros, e a gente trabalha muito abrindo, por exemplo, FinDic, Fintech, às vezes dentro do próprio ecossistema, às vezes fora. Né? Então, por exemplo, a gente tem que falar disso. Né? Entendeu? Hoje é um negócio que funciona muito. Indo nessa questão da fintech, a gente já conversou, né? Essa bancarização. Isso. Né? Te dá uns números aqui. Né? Hoje nós temos no Brasil cerca de 30 milhões de imóveis irregulares. É um imóvel que não tem um registro. Né? Que é aquela compra e venda lá atrás. Né? Fruto do jeitinho, né? Fruto do jeitinho. A gente está falando 120, 140 milhões de pessoas dessa forma. Então, sem o imóvel regularizado. Sim. Qual que é o resultado disso? É a falta de capital. Né? Ele não tem como dar aquele imóvel em garantia para fazer ter um crédito. Porque, teoricamente, esse imóvel nem existe, né? Ele é meio fantasma. Né? A gente fala que é um capital morto. Então, assim, o que a gente vê, sabe? A gente tem uma visão dessa parte de regularização fundiária, mas que eu falo de imóveis de baixa e média renda. Eu penso assim, a gente não está entregando um imóvel para o cara. Eu estou entregando acesso a crédito. Então, olha para você ver os bancos hoje. Os bancos não entram em 120 milhões de pessoas, né, nessa questão de crédito. Ele vai entrar em quê? Abertura de conta, etc. Olha que loucura. Então, assim, eu vejo a fintech, né, essa parte financeira ainda, um mercado desconhecido. Verdade. Olha a posição que o Brasil tem dessa oportunidade. Pô, você pega aí bancos bilionários, né? Mas olha o mercado que tem ainda para o sistema financeiro imobiliário e habitacional. Mas os juros... E vamos uma contrapartida disso. O que isso gera de social? Não é porque o cara com acesso a crédito produz mais, ele investe, ele gera mais, ele gera emprego, ele gera tributo, ele gera encargo. IDH muda completamente. Muda completamente. Né? Então tem toda uma concepção da consequência positiva e necessária, né? Porque hoje é uma necessidade de tudo isso, entende? E esse dinheiro volta de novo, que vai fazer de novo. É um ciclo virtuoso infinito. É isso aí. Entendeu? É uma coisa que eu quando fala de fintech, banco, eu ainda não consegui entender isso, o porquê de não os bancos, né? Itaú, etc., desse nível, ainda não terem enxergado. E o que tem de grandes imóveis, aí eu nem estou falando só dessa parte, grandes imóveis, às vezes com pessoas com grandes recursos que sequer tem habite-se. Não tem habite. Aí você vai no banco,
Tem um prédio lá que vale 10 milhões, mas o lote vale 1 milhão. Aí entra como garantir 1 milhão, Olha, entende? Eu vou te falar, para você ver o tanto que isso é sério. A gente teve um Urb Talks passado, que o Marco Túlio, né, esteve conosco. Marco Túlio é secretário de habitação hoje de Contagem. E antes ele era de Betim. Entrou agora, né? Em Contagem. Contagem, Betim, pô, aonde tem indústria na grande BH, né? No estado? Betim. Betim. Eles têm um mapa e eu vou te falar, 80% das indústrias, dos distritos industriais, ninguém tem documento. Eu não estou falando mal de Betim, não. Nós discutimos um caso desse. Ué, eu não estou falando mal de Betim, não. Isso é o Brasil. Perfeitamente. Isso é o Brasil. Ué. Olha que loucura. Então assim, os imóveis de altíssima renda também com polos industriais, né, polos de negócio, estão irregulares. E isso vai muito na sua questão, porque a sua questão de governança, você muitas vezes paralisa ali e fica, peraí, como é que eu vou resolver essa questão patrimonial? Tá dentro. Tá dentro. Né? Tá dentro. Né? Aí você imagina, você soma isso a um divórcio, a um falecimento, a um espólio, a uma doença, a tempestade perfeita, né? Há uma disponibilidade do vendedor que te vendeu há 50 anos atrás. Peraí, o que é isso aqui? O imóvel está disponível, está em nome dele. É isso aí. Né? O fisco, o credor, foi atrás. E aí, quando você entra em compliance, né? É porque, assim, né? Eu falo muito o seguinte: você ter base ética é difícil. Porque todo mundo hoje quer falar em crescimento. E para mim, crescimento é você passar de 1 para 2, de 2 para 4 e infinito. Se você pegar isso e colocar pilar ético, você tem progresso. Se você conseguir ainda somar humanidade e espiritualidade, você tem sucesso. E o pessoal está confundindo crescimento com sucesso. Entendeu? Uhum. Por que eu estou falando do pilar ético? Porque você tem um monte de profissionais do mercado que quando a gente vai falar, cara, tem que regularizar, vamos fazer um projeto para isso. Obviamente que isso tem um investimento. Né? Aí chega um outro profissional, fala tudo que o cara quer ouvir, aonde que aquilo é só mais um imbróglio para o próximo problema, entendeu? E aquilo convence mesmo não tendo a menor lógica ou possibilidade de ser feito. Você entende onde que eu quero chegar? Perfeito. Entende? A gente lida todo dia com isso. E aí o cara chega para você e fala, tá vendo? O outro chegou ali e fez mais barato. Aí você olha pro cara e fala, cara, mas fez você... mais barato o honorário dele, e eu não vou gastar aqui que você falou, não. Porque ele tá falando que resolve de outro jeito. Exatamente. No presente, né? No presente, entendeu? E o futuro. E o futuro, entendeu? E outra coisa, passou por qual crivo? Tem uma empresa igual a de vocês, né? Foi pelo menos um cartório, sentar lá, o básico do básico, perguntar assim, cara, os caras não vão. Não. Quando você fala de complexo, eu falo, tá bom, você não quer acreditar em mim, porque né, o projeto que eu tô te falando, você vai ter que investir um pouco mais, mas é pro resto da vida. Vai no cartório, o cara não vai. E acredita no cara e faz. Entendeu? Aí vem consequências que eu vou fazer no cartório, atrás o cartório vai tomar dinheiro meu. É isso. Entende? O óbvio precisa ser dito hoje em dia. Porque as pessoas estão muito alienadas, né? Eu falo que é mente de pires, está todo mundo muito raso. Quando você fala de validação, todo mundo não quer, eles querem o mais fácil. Entende? E isso traz grandes problemas sucessórios. Por quê? Você imagina o seguinte... Antes da gente entrar no sucessório, tá. Porque eu quero seguir antes de entrar no sucessório, que a gente vai passar o imóvel, eu quero ir primeiro no patrimônio. Perfeito. Tá? O patrimônio hoje, vamos primeiro na primeira geração. O patrimônio hoje, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a expertise, por exemplo, que eu tenho dessa parte de regularização, né, do ativo imobiliário, ela vem de quem? Do consultor, de quem faz o compliance, quem faz a governança, fala assim, ó, você tem que fazer. Isso. Porque você não fizer, né, uma pessoa do seu nível, falando a verdade, lá na frente nós vamos ter problema e agora pode ter um problema também. Então, assim, hoje o patrimônio, tá? O patrimônio de uma empresa, de um grupo familiar, né? Qual que é o nível dentro de um compliance de urgência para regularizar aquilo? Em que nível que está? Não, eu não tenho a emergência de resolver o patrimônio, eu posso olhar isso para frente ou não. É um momento crucial para você, para implementar uma governança. Cara, a sua pergunta ela é ótima, né?
vamos lá. Quando eu vou implementar a governança, ela tem, né, como base proteger o bem do sócio. Ok? Ok. Então, e às vezes do próprio sócio. Isso. Às vezes dele mesmo, entendeu? Não, né? Isso é governança. Perfeito? Né? Então é o seguinte, então vamos lá. Quando a gente vai fazer isso, a gente pega o seguinte, vou começar do mais óbvio. Muitas vezes as pessoas têm uma empresa, aquilo é o que fez gerar patrimônio, aquilo é o que faz dar renda, aquilo é o que está crescendo. Você pergunta para o cara assim, qual que é o valor da sua empresa? Ele não sabe. Entende? O que você faz em governança? Você separa tudo aquilo que é grande valor e está dentro do negócio. E imóveis, com certeza, sempre está nessa conta. Só que qual que é o problema? Essa empresa dele não é a hold. Não. Às vezes não, está na operação. Está na operação. É um processo trabalhista, você trava tudo. É um problema fiscal, você travou tudo. Entende? É um problema societário, você travou tudo. Sim. Então, poxa, aí você olha para o balanço, né? Tá lá, imobilizado. Tá certo? Aí você olha para aqui e fala, cara, mas por que está... Inclusive tem planejamentos tributários para isso, totalmente lícitos e compliance, né? Você sabe disso muito melhor do que eu. E aí você vai, cara, vamos separar, né, o que é operação, o que é patrimônio, que vai virar uma fonte de renda, porque eu vou te dar um exemplo simples, as pessoas gostam de se enganar a si mesmas. A gente hoje somos, né, temos um portfólio grande de M&A. Se eu vou comprar a sua empresa e o seu imóvel é seu de você mesmo, tanto estando na operacional, você não sendo na pessoa física ou numa rodo, independe. Mas você não cobra aluguel de você mesmo, quem for te comprar vai colocar na DRE e vai diminuir seu valor, independente disso acontecer financeiramente. Por quê? Porque você vai deixar eu comprar a sua empresa e ficar no seu imóvel de eterno sem pagar nada para você? Não. Não. Entendeu? Nem que seja numa conta gerencial. Não existe no fiscal, porque você fala, a empresa é minha, o patrimônio é meu, eu não vou cobrar aluguel, tá tudo bem, é um direito seu. Põe numa escrow aí. Mas isso só você entende que já confunde ali a sensação entre patrimônio e operação? Eu participei de um M&A de grande porte, na área de supermercado, varejo, atacado. A gente não fez o M&A, não é minha praia, mas nós fizemos essa parte imobiliária, de gestão de ativos. Já estava performado, você já tinha essa governança. Então, ele tinha os ativos imobiliários, que são os supermercados, em nome da empresa X, e você tinha a empresa controladora, que executa, né, a empresa ali... A operacional. Totalmente operacional, que o quê? Alugava dele, né? Perfeito. Da patrimonial. Quando ele fez a operação, que foi uma operação muito rápida, anos atrás foi uma operação de 8 bi, muito rápida, o que ele conseguiu constituir ali? Falou, não, peraí, a operação é essa, eu te vendo, o meu ativo permanece comigo, mas dentro da operação você tem que alugar para mim durante 15 anos. Isso. Então, o resultado que ele teve dessa organização, cara, todo o custo que ele teve, não só por isso, mas por outras questões, ele, assim, foi um custo, não vou te falar que foi 1%. 1%. E o resultado que ele já teve hoje durante 15 anos? Não sei nem mensurar. É por isso que tem que fazer conta sempre, né? Porque às vezes... Mas a conta não é de curto prazo. Não. Ela não é de curto prazo. Não, você quer ver só um exemplo disso? Se estivesse, por exemplo, na pessoa física, quanto que ele ia pagar de imposto de ter receita de aluguel, quanto que ia pagar na pessoa jurídica? Aí o cara coloca que tá na pessoa física, ele fala assim, eu não vou fazer isso. Porque, pô, é uma sacanagem eu pagar esse ITBI. Então não faz. O que vai acontecer? O ITBI, por exemplo, é 3%. E os 27%? É isso, por isso que eu falo que não faz conta. Né? Nesse ponto a ignorância é uma bênção, né? Porque o cara não quer fazer. Mas chega alguém perto dele e fala assim, não, faz desse jeito, faz daquele jeito, aí você não precisa pagar o ITBI, entendeu? E eu falo assim, se o ser humano tivesse mania de morrer, né? Infelizmente nós temos, seria mais fácil. Só um que não fez isso. Né? Até hoje. Só um. Entendeu? Só um, entendeu? Então, assim, cara, eu olho para isso e falo... Não, e outra coisa, você para você pensar o tanto de possibilidades. Você imagina você tem uma empresa, você tem herdeiros e sucessores, ok? Os sucessores estão na operação, os herdeiros não estão. Okay. Você entende que a parte imobiliária é fonte de renda para a família, para não ficar misturando operação, Total. empresa, e que gera valor de equity, de ações lá na frente?
mas as pessoas preferem misturar tudo, tirar... Porque se eu faço bem essa governança patrimonial da operação societária, eu vou gerar valor para os dois. Entende onde que eu quero chegar? Não, e nada interrompe a possibilidade de você, no M&A, por exemplo, vender também um ativo. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E ele gera, se tiver performado dessa forma, ele gera um resultado dentro do M&A acima da média. Não, e outra coisa, às vezes até fazem, né? Ah, não, fiz a minha patrimonial, classifico bem no balanço no lugar errado, que às vezes fica mais caro do que do jeito que estava, não valida se a contabilidade está lançando tudo conforme tem que lançar. Entende onde que eu quero chegar? Entendo. Vira o cara faz, mas fez com alguém que não tinha o know-how, a profundidade, e isso talvez passou 10 anos, ninguém olhou, ninguém validou, ninguém foi lá. E entende? Tem isso. Você quer ver um outro negócio? Tem muito a ver com o que você falou, que eu olho e falo assim, cara, assim, é sinistro. Muita gente fala assim, mas eu vou tirar o patrimônio da minha empresa e o empréstimo, quando o banco me pedir, né, alguém me pedir garantia. Eu falei, cara, lá ele está muito mais garantido que aqui. Eu posso te dar garantia, qualquer um pode te dar garantia, inclusive a sua patrimonial. Só que lá ela está limpa e desimpedida. Então, o seu score para quem vai te emprestar capital é muito melhor do que se estiver dentro da sua operação. Entende? Até nisso existe uma confusão muito grande. Você tem um credor, você tem um devedor, você tem um interveniente garantidor. Mesmo grupo econômico. Entendeu? Então, assim, eu falo, cara, então essas pessoas são muito movidas ao imediatismo e esquece. Né, que fazer isso... Aí eu falo o seguinte, será que o ITBI, para mim fazer tudo bonitinho, legal, tudo certinho, não fica mais barato do que uma taxa de juros que eu estou pagando cara pra caramba a longo prazo? Entende? Entendo. Só que na hora que você vai pôr isso na mesa, é uma discussão absurda, porque todo mundo quer olhar para o imediatismo da taxa do momento. E eu vejo muito hoje, Assis, a questão o pedido de não incidência de TBI. O que acontece? Por exemplo, o CTN fala, Código Tributário, ele fala o seguinte, a atividade preponderante da empresa, ela não pode ser aluguel e nem venda de imóveis. Aí existe uma possibilidade da não incidência. Isso. Né? Por exemplo, a gente tem, aqui em Belo Horizonte é difícil ter essa não incidência. Mas isso varia de prefeitura a prefeitura. Sim, né? Mas o Código Tributário Nacional ele é soberano. Sim. Então você vai ajuizar ali e consegue. Né? Consegue. Só que assim, você tem um período de fiscalização. Não é que tá, beleza, Assis, tá deferido seu pedido aí, você tem a não incidência de TBI, R$0, faz a integralização de capital, registra no cartório, fechou. Acabou. Tô no lucro aqui. Os 3% eu resolvi. Beleza. Aí esse cara ele começa a fazer durante o longo tempo a gestão ali, né? Ele não coloca no balanço dele que ele está recebendo aluguel, venda, mas a prefeitura, o fisco está lá. Aí ele toma uma sanção administrativa e fala assim, peraí, vem cá, o imposto que eu te dei a não incidência que eu te dei é por homologação. A homologação eu tenho um prazo de te fiscalizar. Agora, você vai pagar o ITBI com o valor atualizado do imóvel para hoje, né? Mais os juros e multa que lá atrás você cobrou. Então, assim, a fiscalização, e isso a gente está vendo agora eu trabalho nessa área tem 20 anos. Mais um pouquinho, 25. De 8 anos para cá, a fiscalização aumentou drasticamente. E você acha que isso tende a ficar mais ou menos? 100% mais. Mas, cara, é isso que eu falo sempre. Com inteligência artificial, com tecnologia, irmão, não tem parangolé, entendeu? Não tem jeito. Só que as pessoas continuam acreditando E se quer ver mais, vou linkar esse assunto, só um parênteses. Há um problema. Vou pensar que eu fiz isso para vender minha empresa. Não fiz durante a vida, pintou o M&A, vou vender a empresa, obrigatoriamente eu tenho que tirar o imóvel, porque vai levar o balanço, eu preciso levar do balanço limpo. Aí os caras saem fazendo tudo isso. O que vira isso? Contencioso, desconto o valor do preço da empresa. Não, e o imóvel, o imóvel não pode ser alienado um tempo, tá? Não, cara. Aí eu olho porque vai vir uma due diligence, ela vai ver que fez não compliance, vai pegar isso e tirar o valor da empresa. Você entende que o cara perde de qualquer ponta? Perde. Só que as pessoas continuam... Ele ganha nos 3%,
do ITBI momentaneamente. Não, eu falo o seguinte, cara, pode parcelar, inclusive. Você está com dó de gastar o caixa, parcela, pô. Entende? Parcela. É tudo custo-benefício. E assim, agora, eu deixar claro que existem formatações estruturadas. Sim, né, que é outro papo. Que é que você faz, que tem inúmeros escritórios que fazem, né, o Moisés Freire, do qual nós estamos lá, é um planejamento. Então, esse planejamento, algumas vezes, existe sim a possibilidade da não incidência. Agora, não dá para chegar e falar assim, ó, tô com a não incidência aqui, vou abrir um vinho para comemorar, vai chegar a conta. Né? Eu falo assim, é apostar no brinde à prescrição, né? né? É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, não dá, isso cara. Mesmo. E as coisas... E aí, para você pensar o seguinte, imagina o patriarca que fez tudo isso, deu, né, e acontece a fatalidade dele falecer. Quando ele chega para a família, ela nem sabe por onde começou, o que aconteceu, como foi feito, a maioria das vezes não tem a lastrabilidade disso tudo, entendeu? Aí aquela bola de neve só vai crescendo. E assim, Assis, nessa vertente, né, a gente agora entra na sucessão. Quando que, na sua visão, quando que você acha interessante para a família, né, implementar o Family Office? É no momento da sucessão ali, né, os filhos casaram, os filhos tiveram filhos, né, eu sou agora avô, eu tenho um patrimônio X, ou a sua visão seria no crescimento da empresa? Qual que é o seu time? A resposta é a mesma para a empresa patrimonial. É melhor eu fazer a patrimonial depois que eu já tenho muito patrimônio ou começar já tudo bonitinho? A mesma coisa de... Eu sei a resposta. A mesma coisa de família. Eu faço muito projeto sucessório. E eu falo com eles o seguinte, antes de você querer ser presidente, CEO, C-level da empresa, apaga a luz do seu quarto. Então a sucessão, ela começa apagando a luz do quarto, arrumando a cama, entende? Senso de responsabilidade, entende? Remuneração por entrega, entende? Você perceber, gerar desejo de desejar. A sucessão começa aí, irmão. Porque eu falo o seguinte, não tem problema ser herdeiro. A sucessão começa antes de começar. Exatamente. Eu falo cara, antes de falar comigo que você quer ser presidente da empresa, do seu grupo, da sua família, apaga a luz do seu quarto. Aí eu vou começar a te respeitar. Entende? Porque é a base, eu volto sempre na base. A base, ela tem que ser mais forte do que o que está por cima. Porque, olha só para você ver, o que é liderar? Né? Se você é um sucessor, você vai assumir a liderança de uma empresa, não é isso? Sim. Liderar, você concorda comigo, que é problema, desafio, bomba pessoas, o dia inteiro, cara. Pessoas. É isso que é liderança. Aí a pessoa está frágil emocionalmente. Por que hoje todo mundo fala assim, essa geração não quer liderar? Claro que não. Ela não dá conta emocionalmente. Então, o emocional, ele é antes do técnico. Né? É a mesma coisa seguinte, você vai liderar uma empresa de 5 mil funcionários. Você não cumprimenta o porteiro, você não trata bem a faxineira, cara, como é que você vai liderar 5 mil funcionários? O diploma de Harvard não resolve isso, não. Eu vejo assim, eu como CEO, eu me perco muito no time. Porque, assim, você tem que ter o poder de decisão. Tem. E pro colaborador, onde que ele quer resolver o negócio? E quem tem a caneta. Porque se ele resolver com o gerente, uma coisa estratégica que o gerente não tem alçada, né, vai chegar para o CEO. Então, assim, uma coisa que eu vejo de muita dificuldade é esse time que eu tenho de decisão. O que eu faço? Eu tento muito, estou fazendo a consultoria aqui, né? Eu tento muito dar aquela resposta na hora. Muito. Por quê? Porque o poder decisório é muito voltado ao time. Se eu demoro como CEO dar uma resposta, pode impactar lá na ponta da lança. Então, isso eu vejo uma dificuldade muito grande para mim. Bom, e eu acho que eu acerto, mas tem hora que eu erro. Não, mas todos nós erramos. Mas você me passou a bola, eu vou te fazer o pitch, entendeu? Já que você pediu a consultoria, eu vou fazer meu pitch. Vou lá. O Bebeto chutou. Existe uma coisa para isso que a gente implanta muito, que é o compliance. O que eu acredito, cara? Eu acredito, e não é porque eu faço isso, mas é porque eu acredito, é o que eu vejo. Dá certo.
né? Você conhece a Vanguard, pô? Projeto, né? Que a gente deu felicidade, né? Inclusive, hoje ele me chamou para tomar uma com ele depois aqui. Então é o seguinte, cara. Eu vou agregar. Então é o seguinte. Vocês que fizeram o M&A, né? A gente que fez o M&A, a gente faz a gestão lá desde 2017, né? Quem executa não valida. Você como CEO, ou investidor como investidor, por exemplo, o contador chegou com o balanço. O contador que participou do processo, ele elaborou, ele é parte interessada, ele é conflituoso naquela entrega. Deveria se passar por alguém que tem profundidade, experiência para criticar antes de chegar no board. Por que esse level investidor toma muito bomba e erra muitas vezes? Porque o que chega para eles, chega uma narrativa. Nós temos grandes cases que eu acho que a gente pode falar aqui porque é aberto ao público. Lojas americanas, gente. Entende? Quantos investidores, quanto nego grande, as maiores empresas do mundo lá dentro, e aconteceu o que aconteceu. Porque quem executa, validou, foi direto. O compliance, ele é esse eixo entre... Olha só, você vê. O pessoal fala assim, não, o funcionário não entende de RH, o cara não tem informação. Você tem 3 sócios. Cara, ele entende o perfil. Se você quiser 3 sim, vai nos 3 sócios diferentes, cada um com o seu perfil, ganha 3 sim e causa um problema lá no board. Isso acontece o dia todo, o tempo todo. Quantas decisões são tomadas? Porque o cara... Hoje, como pessoas está complicado, né? O mercado está muito restrito de pessoas boas de trabalho, que queiram trabalhar, as pessoas estão ficando carentes. Está dando sociedade... Eu não sou contra, porque eu acho que tudo é perfil. O empreendedorismo tem um perfil. E o cara bom dá bônus, dá dinheiro, dá o que você quiser, mas ele não tem perfil de ser sócio. Sócio aguentar pancada. Né? E aí você cria um monte de conflito lá na governança que vai gerar no planejamento sucessório. Né? Por exemplo, a Elismar, que vai ser uma convidada sua aqui, a querida Elismar, nós estamos discutindo muito um projeto entre como otimizar através da Fundação Dom Cabral, como otimizar C-levels com o conselho familiar, com governança. Porque às vezes esse conflito é muito grande, né? Geralmente os C-levels eram os próprios fundadores, que vai fazer parte agora de um conselho, que durante um tempo está vestindo o mesmo boné. Entende? Esses conflitos todos. Sim. E isso chega no planejamento sucessório, né? Por quê? Olha só, eu tenho sucessor e eu tenho herdeiro. Eu tenho que preparar os dois. Entende? O sucessor, ele tem que ser aquele cara que vai ter metas, que tem compromisso e que tem que ter entrega. O herdeiro, ele vai colher o fruto disso. Eu falo assim, não tem certo e errado. Mas você colocar um herdeiro num papel, imagina como é que você vai criar credibilidade para uma empresa sua em mercado ou para o seu próprio ecossistema interno, levando um filho que não tem o menor... só para você pagar salário para ele. Entende onde que eu quero chegar? E eu entro num ponto que, assim, muito crucial para a empresa, né? Por um desconhecimento muito grande hoje, que é a questão do regime de bens, sabe? Eu vejo empresas, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Um exemplo sem citar a empresa, mas, por exemplo, eu tenho uma empresa familiar, né? E aí eu tenho a segunda geração que a filha trabalha na empresa, né? Ou ela é acionista, cotista, sócia, ou ela é herdeira. Ela casa e no regime de separação de bens. Assim, tá resolvido. Meu marido nunca vai ter direito aos meus bens, porque os bens adquiridos anteriormente e posteriormente ao casamento são bens individuais. Essa não é a regra? Beleza. Se ela divorciar, realmente. E se ela falecer? Pois é, eu estava coçando para falar isso, entendeu? E se ela falecer? Não é assim que funciona, não. Não. Aí o que vai acontecer? Ele concorre com os herdeiros. Aí, desculpa, tá formado. E se tem filho menor que entra no Ministério Público? Quem que é o tutor? Então, assim, e aí eu vejo uma saída que ainda é um desconhecimento hoje do empresário, que é aquele seguro. Eu esqueci o nome do artigo, tá aqui embaixo, a produção vai colocar, que você consegue substituir a possibilidade do cônjuge entrar na empresa. Todos os nossos processos de governança
um dos itens prioritários é o seguro empresarial, para garantir que isso não aconteça. Entendeu ou não? Claro. E é que a gente entende como investimento, mas que há uma crítica muito grande, mas eu vou pagar isso. E outra coisa, hoje você tem eles de diversos formatos, inclusive deve ser recuperável lá na frente. Tá? Então, assim, o que você está falando é uma das coisas mais importantes que tem quando a gente vai fazer acordo de acionistas, definir se família entra ou não e como, o formato disso. E outra coisa, regime de casamento, né, o pessoal é bom entender também, ele pode ser mudado, né? Pode. Então, eu falo isso sempre, porque isso para comprar isso é uma dor de cabeça. Com alguns critérios. Mas assim, eu casei com regime de separação total, mas no meio do... Eu tô apaixonado ali, e acordo de manhã cedo, eu falo, não, aqui, esquece aquilo. Eu quero universal. Eu quero universal. Aí é mais fácil. Entendeu? Aí é mais fácil. Mas o contrário, aí é pesado. Exatamente. Por que é pesado? Porque se você pegar... Não, o que eu quero te falar é que quebra o projeto sucessório todo e às vezes as pessoas nem sabem. Não, mas quer voltar do casal? Mas tem um ponto aí, Assis, de fraude a credor. Pesado. Porque uma coisa é você estar no separação de bens e ir para o universal. Aí você já está aumentando a garantia. Isso. E ao contrário, se eu tenho universal e quero ir para separação, aí você tem uma série de critérios que aí fala, não, peraí, poder? Pode, desde que, né? Então, assim, isso acaba com o seu patrimônio, com o seu projeto patrimonial. Exatamente. E aí que entra de novo, né? O que eu falo é o seguinte, gente, todo mundo quer fazer e estruturar. Então, por exemplo, o cara foi lá e investiu uma grana, fez a patrimonial, o cara foi lá, investiu uma grana, fez o projeto acessório, o cara foi lá, montou uma governança. Tá bom, quem que vai manter tudo isso? Porque as coisas hoje são muito dinâmicas, né? Acontecem tudo muito rápido. Por exemplo, nós estamos vivendo um período agora, 2025, a partir de 2026 muda todo o tributo. Um monte de emendas, uma atrás da outra, para tributar lucro, para tributar isso, para tributar aquilo. Quantas pessoas estão fazendo a revisão do planejamento que foi feito? Quantas? Eu te pergunto. Né? Zero. Entende? Então, assim, quantas pessoas pegaram o planejamento, foram lá na contabilidade e pediu, sem ser o contador, tá? Para validar se tudo que foi programado está sendo executado. E quando as pessoas fazem a razão da divisão de bens, comprando cotas da empresa patrimonial e pagando a de eterna, que seria uma renda vitalícia transformada ali, e não olha para M&A, não olha ganho de capital, não olha nada. Cara, o que eu pego disso, você não tem noção. Aí o cara fala assim, mas eu fiz, mas fez errado, mas não deu manutenção. Ô Assis, e assim, essa questão de sucessão, né, de holding patrimonial, essa questão de estruturação patrimonial, mas sucessória, você acha que a dificuldade, né, da família, né, ela é mais emocional ou técnica? Porque a questão emocional, ela impacta demais uma empresa familiar que está crescendo, né? Que ela é uma média empresa e está tendo um resultado ali, milhões, né? E aí está crescendo, né? Um resultado líquido interessante, ela começa a ver isso. Mas eu já vi diversas empresas que o fundador, né? Aquela moda antiga, ele não consegue largar o osso. Ele não consegue. E tem aquele senso, quando você faz a sucessão do ativo, que você pode, assim, você pode fazer, por exemplo, adiantamento de legítima e ficar com usufruto. É um custo muito maior, mas eu acho que vai na questão muito emocional. Então, assim, como é que você lida com essa questão que na hora de desenvolver o Family Office? Qual que é a dificuldade maior da família? O emocional ou o técnico? Cara, emocional. Também acho. Emocional. Sabe por quê? Porque o técnico, desde que você busca profissionais qualificados, né, que não fica querendo vender nada ilusório, você vai resolver de uma forma ou de outra. Né? Pode doer, pode demorar, mas resolve, porque é técnico. Agora, o emocional, aí, por exemplo, tem pessoas que nem entendem isso. Quando você fala assim, usufrutuário, que ele pode receber inclusive os aluguéis, que pode distribuir o lucro para ele, tal.
O cara não entende. Se não tiver o registro ali no nome dele, é como se aquilo de fato já não fosse dele mais. Entende? Eu tive cases, por exemplo, e do agronegócio, inclusive, grandes fazendas, que o cara entrou em depressão. O senso não tem mais dele... o que fazer na minha vida. E o senso dele daquilo não ser dele mais, mesmo ele tendo a caneta de 100% de tudo. E no final, os frutos e rendimentos da fazenda vão para quem? Para ele. Para ele. Não Mas muda não nada dono. fora o formato. Entendeu? Não mudou nada na vida dele. O dinheiro chegou para ele. Não, quer dizer, mudou, porque ele não vai gastar só registra. Só registra, entendeu? O dinheiro continuou chegando nele, o patrimônio ninguém compra e ninguém vende. Se o filho falece, volta tudo de novo, né? Que você coloca todas as cláusulas. Se casar, o herdeiro, né, não vai ter impermeabilidade e tudo mais. Cara, e o cara, emocionalmente, respondendo a sua pergunta, não conseguiu conviver com essa realidade. É por isso que eu explico porque todo mundo quer falar muito do sucessor, mas eu falo que muito fundador precisa ter uma escola. Eu hoje, o meu maior papel é transformar o papel de dono para investidor. O cara tem que mudar a mentalidade dele para entender e pensar como investidor. E na questão, e assim, eu não sei qual que é o mais também difícil operacionalmente. Se é essa visão da questão sucessória, esse planejamento sucessório, ou no M&A. Porque o M&A já é um degrau acima que o cara fala assim, como que eu vou vender essa empresa que eu criei? Aí que o bicho pega. Aí ele tem essa questão emocional. Qual que é o preço de um filho? Né? Como é que eu vou vender meu filho, cara? Você ficou maluco, entendeu? E o filho, nesse caso aí, gerações em gerações. Pois é, mas o que vale para um, vale para outro, né, Beto? Você deve ter uma experiência, né, muito maior do que a minha. Vamos lá. Eu falo que o primeiro passo para dar errado é estar dando certo. Tudo que gera caixa, resultado, que está crescendo, ou por arrogância, ou por conformismo, acaba por ser o primeiro passo para o abismo que vem subsequente. Cada dia que passa nesse mundo evoluindo, imóvel é a mesma coisa. Dependendo das regiões que antes eram hiper, ultra valorizadas, você tem regiões hoje, você tem imóvel lá, você vai dar de graça, as pessoas não querem mais. Você concorda comigo? Concordo. É por isso que eu sou sempre a favor da manutenção. Porque se a pessoa não for entendendo que esse patrimônio dela, essa parte toda que foi feita lá atrás, tudo que está acontecendo hoje, isso não precisa ser dinâmico e ela não precisa estar participando de inovações e de formatos, acompanhando, né, a linha do tempo de tudo isso, vale para a empresa, vale para o patrimônio. Tende a perder valor lá na frente. Sim. Entende? Tende muito a perder valor lá na frente. E aí eu vou te dar exemplo. Quantos casos você não conhece que eu conheço do falecimento do proprietário, né, ou do patriarca, a família não ter o dinheiro para desembaraçar os próprios bens que estão pagos, são deles, mas não consegue realizar um espólio. Aí ele tem que entrar com processo judicial tem que pegar um alvará para vender um imóvel, para pagar o ITCD. Uma coisa é eu ter 200 milhões em imóvel, outra coisa é dar conta de pagar esse imposto, ter liquidez só para isso, entende? Passar por um processo de espólio que hoje demora o quê? 2, 3 anos? No judicial não sei, né? Mas não tem fim. Tá melhorando, mas no extrajudicial já é mais rápido. Por quê? Não tem um litígio, né? Agora, não tem o litígio, mas não tem a liquidez. Entendeu? Então, assim, quantas coisas são afetadas exatamente por entender que está num ponto aquilo estar bom, né? Outra coisa, razão de... Você quer ver uma conta que eu faço sempre para patrimônios imobiliários? A relação aluguel versus o bem. Valor do bem. Uhum. Eu posso ter o mesmo aluguel, às vezes, corrigido, mas que hoje, em contrapartida do bem, qual que é a relação disso? Entendeu onde que eu quero chegar? Então, por exemplo, se eu investir um capital de tanto e aquele bem está perdendo valor, você concorda que a receita daquilo ao longo do tempo vai perder valor e às vezes vai perder posicionamento? Isso. Assim como acontece com uma empresa, acontece com um imóvel. É isso que eu quero explicar. Sim. E o compliance, nesse caso, quando você tem um compliance estruturado, uma empresa de capital aberto, né, você não pode fazer uma operação dessa se você não tem um imóvel regularizado. Exatamente. Por quê? Porque você, por exemplo, você não pode conseguir uma VCB se eu não tenho um habite do imóvel. Cara, então, isso, olha o impacto que gera uma coisa simples, que é um habite, você falou no começo, que você não consegue fazer essa formatação. O que você perde
no imposto ali é absurdo. Eu tenho um cliente que alugou um imóvel super conhecido, de renome, e eles estavam no imbróglio junto a empresas para regularizar a VCB. Detalhe, pegou um incêndio, cara, um negócio gigante em metros quadrados. Pergunta se o seguro pagou. Não. Além do seguro não pagar, ele afetou o terreno, veio o meio ambiente. Resumidamente, eu lembro exatamente do dia, foi 7 de setembro, que era feriado. 6 de setembro, ele estava com a empresa gigante, super bem, em crescimento. 7 de setembro, perdeu tudo. Ele queimou até os caminhões que estavam, até o ativo móvel, computador, tudo. Na semana subsequente, meio ambiente. Então o cara passou de uma realidade para outra por não ter o compliance necessário para ter uma empresa daquele tamanho num imóvel que não estava regularizado. Compliance isso vale para o seu e vale para o terceiro. É isso que eu quero explicar, entendeu? É a gestão de ativos. Ué. Só que daí aquele negócio, né? O imóvel está regular, você faz um precinho melhor, eu vou lá e te alugo e esqueça das consequências disso. Só que quando você põe isso na mesa, quem que é o chato? Quem quer gastar o dinheiro? É a gente. Tem um caso, antes de te fazer uma pergunta, hoje os imóveis rurais, Assis, você tem o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Vivo isso, cara. O CAR hoje, ele começou com a obrigatoriedade de se fazer CAR com imóveis rurais de 500 hectares, 100 hectares, 50 hectares, 25 hectares, e vai chegar, isso não é que talvez chegue, vai chegar a 0 hectares, a 1 hectare, né? Que é a obrigatoriedade de quê? Se você tem 1 hectare, 10 mil metros rurais, você vai ter a obrigação de fazer o CAR. Você fala assim, não é possível isso. A burocracia do Brasil aumentando cada dia mais. Não é. É a segurança jurídica que você tem, é tão grande no CAR, que a gente evita o quê? A sobreposição de área. Se você vai, a gente tá em Minas, a gente, né, você trabalha aqui, você trabalha na região sudeste, meu amigo, quando você vai na região norte, Amazonas, Acre, é uma coisa absurda. Nós fizemos um trabalho de governança imobiliária e auditoria imobiliária para uma empresa multinacional que queria comprar áreas para crédito de carbono. Então, todas as áreas tinham que ter a minha chancela para comprar. De 50 áreas que a gente viu, 50 eram documentos falsos sobre a posição. E como é que resolveria isso se há anos atrás tivesse a questão do CAR? De uma segurança absurda. Você não consegue no CIGEP colocar um cara em cima de outro. Não, né? Inclusive, quanto a tivemos recentemente, né? A maior empresa do Brasil de crédito carbono era grilagem sobre grilagem, inclusive era investido de bancos, né? E deu uma miscelânea do tamanho do mundo. Exatamente por isso que você está colocando. Não me procurou, né? Entendeu? Mas ué. Ué. O que você fez o papel de compliance? É isso? Deixa eu validar. E o que acontece se eu validasse? Aonde que a bomba vai estourar? Aqui, ó. É muito sério a questão imobiliária hoje no Brasil. É muito sério. Ô Assis, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria que você desse um case aqui, né, de sucesso agora. Vamos falar das coisas boas. Da questão de planejamento sucessório. Eu queria que você mostrasse assim, como que você implementou e como é que hoje a família se encontra. Eu queria que você falasse um case assim. Aproveitar que você falou do agro, eu vou citar um de agro, né? Eu comecei um projeto com investidores do agronegócio, né? Que eram, na verdade, família, né? Ali, por ser longevos, é uma coisa que veio do pai, né? Mas naquela coisa muito ainda rústica, né? Sem grande, nos contrataram e aí nós começamos a estruturar números, estruturar os investimentos, entender posicionamento de mercado. Criamos marcas, né? Tinha uma parte que era commodity, mas tinha uma parte que exigia marca. Organizamos toda a parte familiar, organizamos toda a contabilidade, tudo para ficar bem limpo e bonitinho, e organizamos a parte patrimonial. Resolveu a patrimonial? Resolveu a patrimonial. Quando resolveu a patrimonial, coincidiu de ser um momento que eles começaram a fazer muito caixa e adquirir, né, mais áreas e a crescerem muito os negócios. E só isso já trouxe uma economia
principalmente para os sucessores, gigante, né? De primeiro, está tudo certo. Segundo, nessas aquisições, já adquiri tudo pela patrimonial. Ao fazer isso, tanto para produtor rural quanto para as empresas, porque lá nós tínhamos indústrias de agronegócio, tinha também o fator do produtor rural como empreendedor, né? Para ambos trouxe um planejamento tributário, né, e um ganho muito grande de caixa e de resultados, né, muito forte. Isso cresceu tanto que os irmãos resolveram cada um seguir o seu caminho, né, dentro de um planejamento sucessório. Eles eram sócios. Falaram, não, vou seguir cada um o meu caminho, eu penso de um jeito, porque daí já entrou a figura dos filhos, né? Os filhos de um lado tinham uma vertente, do lado tinha outra visão de negócio, entendeu? Cara, foi a mesma coisa de tirar uma pluma, porque saiu tão leve, justamente... Quantos filhos? São, de um lado, dois e dois. 4 filhos, né? Uma pergunta. Você, quando fez a questão sucessória, você abriu uma patrimonial para cada com os pais ou não? Abri. Fez 4 patrimoniais, colocou o pai com cada um. E lá tinha um caso que a matriarca ainda tinha parte do negócio também. Uhum. Então, a matriarca já, né, bem avançada, mas é uma mulher super inteligente. Eu brinco, ela é minha amiga do WhatsApp. Todo dia a gente troca o WhatsApp e tal. A gente teve um foi do dia para a noite, mas nós começamos a educá-la para tudo isso, até pela afetação emocional, né? Então fomos explicando o que era tudo, explicando que a cessão dela para os filhos naquele momento era de suma importância, né? Explicando o contexto, desenhando. Eu sempre gosto de chamar uma pessoa que tem um conhecimento igual você, né? Que tem uma experiência muito grande, para chancelar também, para não ficar uma visão só, para dar mais conforto, né? E ao fazer isso, na verdade, os filhos já estavam nessa época, um já era maior, o outro para ficar, e do outro lado, próximo de ficar o mais velho. A gente já preparou as empresas para já fazer tudo isso dentro de um formato que a próxima geração já estaria tudo ali dentro. E na patrimonial, quando você agora é uma formatação diferente, porque você compra certo. Sim. Né? Aí você compra certo, aí todo aquele valor... Não, e ela tem outra coisa, tá ela gera renda, porque ela lucra. Então o que eu faço hoje? Tudo que é da família, tira dinheiro daqui. A operacional, os negócios, é zero dinheiro para os sócios. Ou seja, ele gera EBITDA, ele gera última linha, cada dia que passa está mais rico, entendeu? Porque a família hoje vive da renda do patrimônio. E da renda da operação, ela é 100% investida em mais operação, que gera lucro, que compra mais patrimônio. Entendeu o círculo virtuoso do negócio? É muito nesse viés. Faz certo que vem certo. Exatamente, entendeu? E estão crescendo, os filhos assumiram, estão indo muito bem, obrigado. E os pais estão felizes. E eu acho que a renda está indo para os pais. A renda está indo para os pais, entendeu? Viaja hoje o mundo todo. Isso aí. Né? Aproveitar a vida. Quando eu os conheci, né, eles não tinham carro de marca, não tinham feito uma viagem boa, não tinham, assim, para uso deles um patrimônio legal, entendeu? Hoje vivem e trabalham muito, mas com muita dignidade, com muita certeza de futuro. Boa, né? Já vai estar chegando os netos aí daqui a pouco. Depois você me mostra melhor esse case, claro, quero entender. Vai ser um prazer. Eu até te apresento, essas pessoas são meus amigos pessoais. Assis, a gente está indo para o final, a gente tem alguns minutinhos aí. Eu tenho 2 perguntas ainda. A primeira é, agora vamos olhar para o futuro. Como é que você enxerga, não que a gente tenha que olhar, né? É o presente, né? Mas a gente planta o presente para o futuro, concorda? Então, a gente só não pode perder a conexão. Então você plantou o presente aqui. Eu queria que você falasse para a gente qual é a sua visão, como que seria, né? Como que será, perdão, a questão de planejamento sucessório e a questão de M&A, não vou falar M&A no Brasil, não, no mundo, mas eu queria entender a sua visão a longo prazo, que você enxerga principalmente do planejamento sucessório. Nós abrimos um braço de negócio nos Estados Unidos, porque hoje tem muita gente querendo dolarizar patrimônio, né? É uma vertente que ficou muito nítida, principalmente por essa questão governamental, né? E eu entrei muito na questão de trusts lá dos Estados Unidos, né? Trusts, offshore, né? Entramos muito para isso. Eu tenho muita vontade do Brasil entender que nós somos um dos maiores patrimônios, né, imobiliários do mundo, por diversos aspectos. Sim. Não temos terremoto, não temos maremoto, temos Amazônia, temos um monte de coisa, né? Então, assim,
imobiliariamente falando, território, né? Somos um continente praticamente. Então, assim, eu entendo que é tão óbvio que deveria ser olhado para tal, né? E entender isso como um grande negócio. Eu fico olhando muito para isso também, Bê, a questão do blockchain, que é uma coisa pouco falada, até sugiro de você ter um tema desse, né, para esclarecer para o seu público aí do que está por vir, né, de blockchain, que vai meio que forçar a compliance e governança, né, na veia ali, porque não vai ter muito mais jeitinho. E deixa um recado que hoje não existe tokenização imobiliária. Tá? Eu já deixo claro aqui, porque já estou vendendo aí tokenização, isso não existe. Né? Então, assim, eu acho que tem coisas que é adiável e inadiável. Né? Então, eu vejo que cada dia que passa, a própria... Porque, assim, pode falar o que for, mas o Brasil é um dos países mais avançados tributariamente no que tange a tecnologia. Né? Hoje o Brasil tem uma alta tecnologia de fiscalização, de acompanhamento, os SPEDs da vida, né? Tudo isso está em toda a sua cadeia aí, você sabe disso também. Sim. Muito forte. Então, cara, eu acho que não é que qual o caminho, é o caminho. O caminho é regularização, trazer profissionais qualificados, pensar nisso a médio e longo prazo, entende? Quais são as consequências? Não olhar um ponto que é a hora de eu passar a regularização disso tudo. Cara, isso tem consequências no aluguel, que eu vou ter ganho, isso tem consequências na transferência imobiliária lá na frente, isso tem consequências de valorização do ativo, isso tem consequências do compliance do ativo, né? Tem consequências de numa morte isso não ser um problema. Então, eu Ou entendo... seja, você, hoje você tenta terminar certo. É isso. E a longo prazo aí, né, as próximas gerações, é começar e iniciarem certo. E manter. Né? E manter. Né? Porque eu não vejo outro... Aliás, cara, eu não vejo nada que gera valor a médio e longo prazo que não tenha compliance e governança. E que não tenha empresas igual a de vocês, super qualificadas, para fazer o acompanhamento e a manutenção disso tudo, entendeu? Gestão de ativos ainda é visto como um custo, sabe? Entendeu? Aqui em Minas, né, a terra da mineração, a gente já está começando a ver que a mineração ela tá entendendo mais essa questão de gestão de ativos, mas ainda muito, muito precário. Sim. Sabe? O que passa a ser um baita do mercado, né, um mar de oportunidades, desde ser com pessoas sérias. E assim, no M&A, como é que você vê o futuro? Assim? A tecnologia vai estar muito embarcada, se você enxerga que as operações de M&A vão continuar da forma que está, ou elas vão ser reestruturadas? Cara, M&A, assim como teve o problema, né, do imobiliário, mais de 70% dos M&As no mundo caem pós-DUI. Cai pós? DUI. Ah, é? Após a validação, mais de 70%. Isso quer dizer o quê? Que não adianta você achar que você tem um ótimo ativo. Se ele não for validável, né, se não tiver um crivo de um externo que seja capaz de entender esse valor, você não vai realizar. Eu vejo muitas pessoas, não, cara, entrou um investidor, entrou um fundo, o cara já me pediu NDA. Fala, calma, você está com 90% de chance de não dar certo. Na hora que você fizer a DUI, você tem 70%. Entendeu não? Então, assim, então eu acho que é o preparar, né, Bernardo? É estar aberto para ser melhor e para manter tudo isso com transparência, mesmo porque, assim como é no imobiliário, que você já citou, também no M&A, o M&A começa tudo, ele não termina. As pessoas acham que vendeu empresa, elas não têm mais responsabilidade. E o ponto, né, o M&A, né, essa questão da due diligence, a empresa ela tem que pecar pelo excesso para ter uma consultoria mesmo, voltando lá atrás, de excelência. Quando eu falo consultoria, nos mais diversos campos, né? Perfeito. De excelência igual ou melhor do que a empresa. Sim. Não dá para cair mais no charlatão, falando assim, nós vamos resolver, é isso aqui, meu percentual é tanto. Eu vejo com muita preocupação isso hoje, mas eu acho que o futuro tende a melhorar muito essa questão. Eu também acho. Por quê? Porque hoje nós já estamos vendo o resultado voltado mais para quê? No bolso. A questão tributária está impactando, né? Assis, e assim, última pergunta aqui. Última pergunta não, né? A gente está depois do recreio, terminando a aula que eu tive hoje, né? Foi realmente uma verdadeira aula aqui. Senão eles já estão falando assim, ó, tá acabando, mas eram mais
5 horas aqui. Mas assim, qual que é o seu recado assim, que você dá para essa nova geração? Né? Vou dar até um exemplo aqui. Né? A gente tem a Grazi aqui, que trabalha conosco, a Grazi que é a mãe desse projeto. A Grazi tem 25 anos. Inclusive me acolheu super bem, muito obrigado pelo carinho e pelo acolhimento. E a Grazi, assim, é uma profissional da área de marketing, publicidade, que eu tô, assim, embasbacado com o trabalho dela, viu, Grazi? E, assim, ela tem muito a crescer. Então, assim, qual que é a sua... Para finalizar, eu acho que é muito importante, pela pessoa que você o que você passa para essa geração? Porque essa geração me preocupa muito. Né? Me preocupa muito. A mim também. Sabe? Mas o que você passa? Qual que é o seu recado? Não para mim, mas para essa geração que tá vindo aí, abaixo dos 30, abaixo dos 20. Queria sua visão. Primeiramente, eu acho que deve tirar esse conceito de direito a tudo e obrigação a nada, e de achar que obrigação, processo e passar por dificuldade tem que não acontecer para ter um instinto de autopreservação. E eu posso dar um exemplo meu, né? Eu sou um cara que quando deita numa cama, eu não consigo sentar, eu não consigo virar. Né? Então, se eu engasgar, eu vou morrer engasgado. Né? Eu preciso de ajuda para colocar meia, cueca, tomar banho, fazer atividades simples do dia a dia. Né? Lá na Assis a gente tem um troféu de ser imparável, né? Que é o nosso lema lá, ser imparável. Então eu vou falar para essa nova geração que, caso eles estivessem na mesma situação que eu, o que faria que eles se movimentassem, saíssem para o mundo igual eu faço, né? Encarassem todos os desafios do dia a dia. Eu acho que eles têm que buscar isso neles. Eu acho que eu só suporto todo esse processo hoje. Eu só aguento tudo que tem, falta de acessibilidade, falta de entendimento das pessoas, não ter banheiro, todo mundo usando banheiro do cadeirante, tendo banheiro do lado, incompreensão disso, enfrentar os filhos, né? Porque eu jogo bola com meus filhos, né? De cadeira de roda, passar por esse crivo emocional é porque eu passei por muito perrengue, é porque eu passei por muita dificuldade que me ensinou a ser mais forte, porque os problemas não vão parar. Nada nesse mundo vai ser fácil. Nós estamos aqui para evoluir, né? E a evolução só acontece quando tem atrito e desafio, para o próximo que vier ser melhor. Eu falo muito em projeto sucessório. Quais dos seus filhos estariam prontos para ser cadeirante? Entende? Eles estão prontos emocionalmente, então eles estão com uma força muito grande para tocar os negócios, porque para tocar patrimônio, negócio, precisa ter apego emocional, precisa ter vontade de fazer. Né? Por mais recursos você tenha, independente do patamar que você esteja, você tem que acordar 4 horas da manhã, suportar processo, cobrança, né? Quanto maior você vai chegando, mais os clientes são exigentes. Né? Isso tudo vem da base, de novo. Então o que eu falo é isso, busquem nas suas essências, entendam que o desafio, o processo, ele é uma coisa positiva no sentido da fricção para gerar valor e causar transformação para a gente estar cada dia melhor. O recado está dado. É isso. Lá na URB a gente fala execução máxima. É isso aí. Eu tenho um cliente que fala comigo assim, cara, você é o cara que não anda, que mais anda que eu conheço, porque toda hora que você está num lugar... maratonista. Você se propôs a isso e, independente de, tá bem, tá feliz, né, e acreditar na vida. É só falar que vai dar certo que vai. O pessimismo, eu não fico do lado. É isso aí. Tá? Meu irmão. Saúde e paz. Para mim foi uma aula aqui. Para mim foi uma honra. Fiquei muito feliz com o seu convite. Muito feliz mesmo, cara, de coração. E as portas estão abertas aqui. Nós temos que fazer um segundo episódio. É isso aí. Vamos? Vamos fazer. Pessoal, então, agradeço aí. Siga a URB, o URB Talks, nas redes sociais. Qual que é o Instagram, seu Instagram? Assis_Gestão. Assis_Gestão. E a Assis Gestão... da empresa. Assis Gestão. Então, assim, queria agradecer muito a Assis, toda a equipe. Para a gente foi uma honra. Então, acompanhe aí os próximos episódios. Tem muita novidade aí para frente do URB Talks. E é isso. Valeu demais. Obrigado. Valeu. Né?